Você já parou para pensar em como o conhecimento era transmitido em uma época onde não existiam cadernos, mochilas ou salas de aula climatizadas como as que conhecemos hoje? A educação no período bíblico não começava em uma instituição governamental, mas sim ao redor de uma mesa de madeira bruta e sob o teto de tendas ou casas de pedra. Para os antigos hebreus, a educação era indissociável da vida cotidiana e da espiritualidade, sendo o pai e a mãe os primeiros e mais importantes professores que uma criança poderia ter em sua trajetória. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, encontramos o mandamento fundamental que moldava toda a estrutura pedagógica daquela nação, onde os pais eram instruídos a ensinar as palavras de Deus ao se deitarem, ao se levantarem e ao caminharem pelo caminho. Esse ensino não era uma aula teórica de uma hora, mas sim uma imersão constante na cultura e nos valores da família, onde cada gesto e cada tradição carregavam um peso de ensino profundo. A criança aprendia a história do seu povo não através de livros didáticos, mas ouvindo a voz emocionada do seu progenitor contando sobre a libertação do Egito e as promessas feitas a Abraão. Era um sistema baseado na repetição e na vivência, onde a moralidade e a prática profissional caminhavam de mãos dadas, garantindo que o jovem crescesse com uma identidade sólida e uma compreensão clara de seu papel na comunidade e diante do Criador. Como essa responsabilidade doméstica influenciava a visão de mundo daqueles jovens? A eficácia desse modelo residia na sua simplicidade e na força da memória oral, que era treinada desde os primeiros anos de vida. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, somos lembrados da importância de instruir o menino no caminho em que deve andar, para que ao crescer não se desvie dele. Não se tratava apenas de memorizar leis, mas de observar o caráter dos pais em situações de crise e de celebração. Essa educação caseira era complementada por símbolos visuais espalhados por todo o ambiente doméstico, servindo como lembretes constantes da aliança com o divino. As franjas nas vestes e as inscrições nos umbrais das portas, mencionadas em Números capítulo 15, versículo 38, funcionavam como ferramentas didáticas que transformavam a própria casa em um livro aberto. Além do aspecto espiritual, os meninos aprendiam o ofício do pai, fosse a agricultura, a carpintaria ou o pastoreio, enquanto as meninas eram introduzidas na gestão do lar e nas artes manuais. Essa integração entre o saber sagrado e o fazer prático criava indivíduos resilientes e profundamente conectados com a terra e com a linhagem familiar. O aprendizado era orgânico e a transição para a idade adulta acontecia de forma natural, conforme o jovem demonstrava domínio sobre as tradições e as competências necessárias para a sobrevivência. Será que o isolamento intelectual das escolas modernas nos afastou dessa conexão vital com o exemplo familiar? Quando pensamos na educação de líderes em Israel, frequentemente esquecemos que houve um tempo em que o sacerdócio rito-centrado não era a única fonte de instrução espiritual e intelectual. Durante o período dos juízes e o início da monarquia, surgiu uma estrutura fascinante conhecida como as escolas de profetas, que parecem ter sido idealizadas ou organizadas inicialmente pelo profeta Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 18 e capítulo 19, vemos evidências de grupos de profetas que viviam e adoravam juntos, criando um ambiente de aprendizado intenso que ia muito além do êxtase espiritual. Essas comunidades funcionavam como centros de preservação da identidade nacional e da pureza teológica em tempos de apostasia generalizada, onde homens jovens eram treinados na interpretação da lei e na música sagrada.
Diferente dos sacerdotes que herdavam suas funções por linhagem sanguínea na tribo de Levi, os filhos dos profetas eram chamados por vocação e submetidos a uma disciplina rigorosa, sob a mentoria de um mestre experiente. Esse modelo de discipulado introduziu uma nova camada na educação bíblica, onde o foco não era apenas a lei escrita, mas a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e aplicá-la às questões políticas e sociais do dia. Como esse ambiente coletivo moldava o pensamento crítico daqueles que deveriam confrontar reis e nações. O impacto dessas escolas tornou-se ainda mais evidente nos ministérios de Elias e Eliseu, conforme registrado no segundo livro de Reis, capítulo 2 e capítulo 4. Em locais como Betel e Jericó, as comunidades de profetas cresceram e se tornaram verdadeiros baluartes da resistência contra a influência de deuses estrangeiros. Nessas academias rústicas, a vida era comunitária e os recursos eram compartilhados, o que ensinava aos alunos a dependência mútua e a providência divina na prática. Eles estudavam os registros históricos de Israel e desenvolviam a oratória necessária para transmitir as mensagens divinas com autoridade e clareza. O método de ensino era a convivência próxima, onde o mestre era observado em todos os momentos, desde o modo como orava até como lidava com as necessidades básicas da vida. Esse treinamento preparava os profetas não apenas para prever o futuro, mas para serem a consciência moral da nação, interpretando o presente à luz da vontade de Deus. A educação ali era transformadora, pois exigia uma entrega total do intelecto e do coração, resultando em homens que não temiam falar a verdade ao poder, independentemente das consequências. Essa estrutura educacional garantiu que a chama da revelação divina permanecesse acesa mesmo nos períodos mais sombrios da história de Israel. O que as escolas de profetas podem nos ensinar sobre a formação de líderes que priorizam o caráter sobre o conhecimento técnico? O exílio na Babilônia representou o maior trauma cultural de Israel, mas foi justamente no solo estrangeiro que nasceu uma das instituições educacionais mais influentes da história da humanidade: a sinagoga. Sem o templo em Jerusalém para realizar sacrifícios, o povo judeu precisou encontrar uma nova maneira de manter sua identidade e sua fé. E a solução foi centralizar a vida comunitária na leitura e no estudo das Escrituras. No livro de Neemias, capítulo 8, versículos do 1 ao 8, vemos o reflexo dessa mudança quando Esdras lê a lei para todo o povo em uma praça pública, com intérpretes que explicavam o sentido para que todos pudessem compreender. Esse evento marcou o início de uma democratização do conhecimento religioso, onde a compreensão do texto sagrado não era mais exclusividade da elite sacerdotal, mas um dever de cada cidadão. A sinagoga tornou-se assim a casa do livro, onde o ensino sistemático da leitura e da escrita tornou-se uma prioridade máxima para garantir que a tradição não se perdesse nas águas da assimilação cultural. Como a perda de um templo físico forçou uma nação a construir um templo de conhecimento em suas mentes. Esse movimento deu origem ao que mais tarde seria conhecido como o sistema de ensino básico para as crianças, o Bet Sefer, onde os meninos começavam a ser alfabetizados aos 5 ou 6 anos de idade, usando a própria Torá como livro-texto. O objetivo principal da alfabetização não era o comércio ou a burocracia, mas a santidade e a obediência aos mandamentos divinos. Com o tempo,
O sistema educacional judaico se tornou extremamente organizado, com níveis que progrediam conforme a maturidade e a habilidade do aluno. Após o ensino básico, os jovens mais talentosos avançavam para o Bet Talmud, onde começavam a lidar com as interpretações complexas e os debates legais que cercavam a lei. O professor, muitas vezes chamado de rabi ou mestre, era a figura central desse processo, e sua autoridade advinha de sua erudição e piedade pessoal. Nas sinagogas, a educação era comunitária e contínua, envolvendo adultos em debates teológicos semanais e garantindo que o nível de literacia em Israel fosse excepcionalmente alto se comparado a outras civilizações da antiguidade. Esse compromisso com o estudo transformou o povo judeu no povo do livro, onde o debate intelectual era incentivado e a busca pela sabedoria era vista como uma forma suprema de adoração. A revolução das sinagogas provou que a educação é a ferramenta de sobrevivência mais poderosa de um povo, capaz de preservar a essência de uma nação, mesmo quando ela é privada de sua terra. Como a estrutura da sinagoga preparou o terreno para a expansão do cristianismo nos séculos seguintes? Para compreendermos a profundidade da educação nos tempos bíblicos, precisamos desfazer um equívoco comum sobre o termo pedagogo, que hoje associamos diretamente ao professor ou ao especialista em educação. No mundo greco-romano, que cercava e influenciava a Judéia, o pedagogo era geralmente um escravo de confiança, encarregado não de ensinar matérias acadêmicas, mas de supervisionar a conduta moral e a segurança física da criança. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo utiliza essa figura culturalmente conhecida para ilustrar o papel da lei de Deus antes da vinda de Cristo. O pedagogo era aquele que levava o menino pela mão até a escola, protegia-o dos perigos da rua e corrigia seus modos, agindo como um guardião rigoroso até que o jovem atingisse a maioridade. Essa função era marcada pela disciplina e pela vigilância constante, criando um contraste nítido com o mestre de ensino, que era quem efetivamente transmitia o conhecimento intelectual e técnico. Como essa distinção entre supervisão moral e instrução acadêmica ajudava a moldar o caráter dos jovens naquela sociedade tão estratificada. Diferente do modelo judaico, onde o pai era o herói e o instrutor principal, as famílias ricas das cidades helenistas delegavam essa formação básica a esses servos, o que criava uma dinâmica de relacionamento muito específica entre o pupilo e o seu guardião. O pedagogo tinha a autoridade para punir fisicamente a criança caso ela se desviasse do comportamento esperado, o que tornava essa figura muitas vezes temida e respeitada ao mesmo tempo. Paulo argumenta que a lei serviu exatamente a esse propósito, funcionando como uma disciplina temporária necessária para conduzir o povo à maturidade espiritual, que só seria encontrada em Jesus Cristo. Quando o jovem finalmente vestia a toga viril e assumia suas responsabilidades como cidadão, ele não precisava mais do pedagogo ao seu lado, pois os princípios deveriam estar agora internalizados em seu próprio coração. Essa metáfora poderosa revela como a cultura da época valorizava o desenvolvimento gradual e a necessidade de limites claros durante a fase de crescimento. O que podemos aprender sobre a necessidade de guias espirituais ao observarmos essa transição da infância para a liberdade da vida adulta? O ambiente educacional sob a influência romana também introduziu o conceito do ginásio, onde o desenvolvimento físico e a filosofia eram valorizados de uma maneira que muitas vezes entrava em conflito direto com os valores tradicionais dos hebreus. Enquanto o pedagogo cuidava da rotina,
Os grandes mestres gregos buscavam a perfeição do corpo e da mente, o que era visto com desconfiança pelos judeus mais conservadores. Essa tensão cultural exigia que os crentes daquela época discernissem o que era útil na educação secular e o que poderia corromper sua fé no Deus único. O equilíbrio entre o rigor do pedagogo e a liberdade do ensino superior era um desafio constante, forçando cada família a decidir o quanto da cultura externa seria permitido entrar em suas casas. Essa luta por preservar a essência da fé em meio a um sistema educacional estrangeiro é um tema recorrente que atravessa as páginas do Novo Testamento. Como os primeiros cristãos conseguiram manter sua integridade enquanto navegavam por esses métodos de ensino tão distintos? Havia um abismo geográfico e social na maneira como o conhecimento era distribuído entre a suntuosa Jerusalém e as áreas rurais, como a Galileia. No templo, o centro intelectual de Israel, a educação era sofisticada, debatida nos pátios por doutores da lei que passavam décadas debruçados sobre pergaminhos e tradições orais complexas. Ali, os saduceus e os fariseus de elite desenvolviam uma retórica refinada, focada em minúcias legais e na preservação da liturgia, criando um ambiente de alta erudição que intimidava os menos instruídos. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, vemos essa diferença saltar aos olhos quando as autoridades de Jerusalém ficaram admiradas ao perceberem que Pedro e João eram homens sem letras e indoutos, mas que possuíam uma autoridade que a academia não lhes havia dado. Essa percepção de indoutos não significava que eles fossem analfabetos, mas sim que não haviam passado pelos seminários formais dos grandes rabinos da capital. Como essa divisão entre o saber formal e a sabedoria prática afetava a recepção das mensagens espirituais naqueles dias? Nas regiões campestres, a educação era muito mais pragmática e fundamentada na tradição viva, onde os ciclos da natureza e o trabalho braçal forneciam as metáforas para o entendimento espiritual. Enquanto em Jerusalém o foco estava na interpretação acadêmica da lei, na Galileia o ensino passava pela observação das colheitas, da pesca e da vida comunitária simples. As crianças das áreas rurais aprendiam a ler a Torá na sinagoga local, mas sua teologia era temperada pela necessidade de sobreviver sob a opressão romana e pelos impostos pesados. Essa educação rústica produzia homens de fé vigorosa e linguagem direta que não se perdiam em labirintos de palavras, mas buscavam a aplicação imediata do que ouviam. O contraste era tão forte que até o sotaque dos galileus os denunciava, como aconteceu com Pedro na noite em que Jesus foi preso, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 73. Essa distinção cultural criava uma barreira de preconceito que os mestres de Jerusalém raramente conseguiam transpor. A educação no campo também era mais resistente às inovações helenistas que penetravam nas elites urbanas, funcionando como um celeiro de conservadorismo religioso e esperança messiânica. No templo, a educação podia se tornar um instrumento de poder e controle social, onde o conhecimento era usado para elevar alguns e excluir outros através de exigências rituais impossíveis de serem cumpridas pelo povo comum. Em contrapartida, o ensino nas aldeias buscava a solidariedade e a preservação da esperança em meio à pobreza, mantendo vivas as histórias dos profetas que andavam entre os humildes. Jesus escolheu a maior parte de seus discípulos justamente nesse ambiente rural, provando que a verdadeira sabedoria não depende apenas de bibliotecas e pergaminhos, mas de um coração aberto ao aprendizado prático e à obediência. Essa tensão entre o centro e a periferia moldou o cenário onde o cristianismo nasceu e se expandiu, desafiando a noção de que apenas os letrados de Jerusalém detinham a chave do conhecimento divino.
Será que estamos valorizando demais os títulos e ignorando a sabedoria que vem da vivência diária com a palavra de Deus? Quando o Filho de Deus começou seu ministério público, ele não apenas ensinou novos conceitos, mas revolucionou completamente a forma como o conhecimento era transmitido. Enquanto os escribas e fariseus baseavam sua autoridade na citação interminável de outros mestres do passado, Jesus falava com uma autoridade própria e desconcertante, como notado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Sua didática não era centrada em salas fechadas ou em debates teóricos estéreis, mas sim no uso magistral de parábolas e elementos do cotidiano que transformavam o mundo ao redor em uma grande sala de aula. Ele falava sobre sementes de mostarda, fermento na massa, redes de pesca e moedas perdidas, tornando as verdades mais profundas do reino de Deus acessíveis tanto ao camponês analfabeto quanto ao intelectual curioso. Esse método de ensino por imagens e histórias permitia que a mensagem fosse memorizada com facilidade e transmitida adiante sem perder sua essência vital. Como um simples carpinteiro da Galileia conseguiu superar a pedagogia dos maiores sábios de seu tempo? Jesus também utilizava o método do discipulado itinerante, onde o aprendizado não acontecia em horários fixos, mas durante 24 horas por dia, através da convivência e do exemplo prático. Ele não apenas entregava o conteúdo, ele vivia o conteúdo diante de seus alunos, permitindo que eles vissem como um mestre lida com a fome, o cansaço, a traição e a oposição. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, ele deixa claro que deu o exemplo para que os discípulos fizessem o mesmo que ele havia feito. Essa educação, pelo exemplo, é o nível mais alto de pedagogia, pois elimina a distância entre o que é dito e o que é praticado. Algo que os líderes religiosos da época falhavam miseravelmente em fazer. Jesus transformava cada caminhada por estradas poeirentas e cada refeição em uma oportunidade de ensino, respondendo a perguntas sinceras e confrontando motivações ocultas com uma precisão cirúrgica que nenhum livro poderia ensinar. Além disso, Jesus frequentemente utilizava perguntas retóricas e desafios lógicos para fazer com que seus ouvintes chegassem às conclusões por conta própria, estimulando o pensamento crítico em vez de apenas a aceitação passiva. Ele não entregava todas as respostas de imediato, mas instigava a curiosidade e a busca pessoal, valorizando o processo de descoberta de cada indivíduo. Essa abordagem respeitava a inteligência do ser humano e criava um vínculo emocional com o conhecimento, tornando a verdade algo que transformava o ser por dentro, em vez de ser apenas uma regra imposta de fora para baixo. O impacto dessa didática foi tão profundo que mesmo 2000 anos depois, suas palavras continuam a desafiar as mentes mais brilhantes e a consolar os corações mais simples. O modelo educativo de Jesus nos ensina que o verdadeiro ensino não é sobre transferir informações de uma cabeça para outra, mas sobre despertar a vida e a transformação em todo o ser. De que maneira podemos aplicar essa pedagogia do amor e do exemplo em nossas próprias esferas de influência hoje? Ao observarmos o vasto panorama da educação bíblica, desde as tendas dos patriarcas até as sofisticadas discussões nas sinagogas do primeiro século, percebemos que o maior legado deixado para a posteridade não foi um currículo estático, mas um estilo de vida fundamentado na busca contínua pela verdade. Na contemporaneidade, muitas vezes limitamos o ensino religioso a 1 hora por semana em uma sala de aula de escola dominical, distanciando-nos do modelo de Deuteronômio, capítulo 6, onde a instrução era o próprio oxigênio da casa.
O resgate desse modelo exige que compreendamos a educação não como uma transferência de dados teológicos, mas como o processo de formar o caráter de Cristo em cada indivíduo através do exemplo e da convivência. Na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo reforça que a responsabilidade primária da educação permanece no núcleo familiar, sugerindo que a igreja deve ser um suporte para o que já acontece dentro do lar, e não uma substituta para a ausência de discipulado doméstico. Como podemos reintegrar a palavra de Deus nas conversas triviais do nosso dia a dia para que ela deixe de ser um estudo isolado e se torne uma lente pela qual enxergamos a realidade? A transição do conceito de aluno para o conceito de discípulo é talvez a mudança mais urgente que precisamos enfrentar ao olhar para o passado, pois o discípulo não buscava apenas saber o que o mestre sabia, mas ser quem o mestre era. No livro de Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5, encontramos orientações práticas sobre o ensino intergeracional, onde os mais velhos devem mentorear os mais novos nas questões práticas da vida e da fé. Esse sistema de mentoria orgânica foi o que permitiu que o cristianismo sobrevivesse a perseguições intensas e à falta de infraestrutura física nos seus primeiros 3 séculos de existência. Hoje, a fragmentação das idades nos ambientes eclesiásticos muitas vezes impede que essa sabedoria acumulada seja transmitida de forma natural, criando uma lacuna de maturidade nas novas gerações. O resgate da educação bíblica envolve derrubar os muros da formalidade acadêmica e permitir que a vida real seja o palco onde os princípios das Escrituras são testados e comprovados. Outro aspecto fundamental que a igreja moderna pode reaprender com o sistema judaico é a valorização da literacia bíblica profunda, onde o crente é incentivado a mergulhar no texto por conta própria e não apenas a consumir interpretações mastigadas. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, Paulo afirma que as Sagradas Escrituras são capazes de tornar o homem perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Isso implica que a educação bíblica deve ser robusta o suficiente para equipar o indivíduo a pensar criticamente sobre a cultura, a ética e a política, sem perder sua fundamentação espiritual. Nas sinagogas, o debate era encorajado porque se acreditava que a verdade não temia perguntas honestas. Uma postura que precisamos recuperar para acolher aqueles que buscam respostas profundas em um mundo cada vez mais cético. O ensino que apenas impõe respostas prontas, sem estimular a reflexão, tende a murchar diante das crises da vida. Enquanto a educação que ensina a meditar na lei de Deus cria raízes que suportam qualquer tempestade. A tecnologia e os meios digitais de hoje oferecem ferramentas que os profetas e apóstolos sequer poderiam imaginar. Mas o princípio da conexão humana permanece insubstituível. O modelo bíblico de educação sempre foi relacional, exigindo tempo, paciência e a disposição de caminhar junto, algo que nenhum algoritmo ou plataforma de vídeo pode replicar integralmente. Precisamos entender que o conhecimento sem amor é apenas um sino que ressoa sem propósito, como advertido na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. A educação que realmente transforma é aquela que acontece no calor das relações humanas, onde o mestre conhece as feridas do aluno e o aluno vê a integridade do mestre em meio às suas próprias falhas. Ao olharmos para trás e descobrirmos o que ninguém nos contou sobre a educação bíblica, percebemos que o segredo não estava em métodos secretos, mas na entrega total de uma vida a Deus que se transbordava no ensino do próximo.
Por fim, a herança mais preciosa que recebemos é a consciência de que a educação nunca termina deste lado da eternidade, pois o Deus que estudamos é infinito em sua sabedoria e graça. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus define a vida eterna como o ato de conhecer ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Esse conhecimento não é um destino que alcançamos, mas uma jornada de descobertas que se renova a cada manhã, exigindo de nós a humildade de uma criança e a disciplina de um soldado. O que a história da educação na época da Bíblia nos revela é que somos todos aprendizes em uma grande escola divina, onde a criação é o nosso livro e o Espírito Santo é o nosso guia infalível. Que possamos resgatar essa paixão pelo aprendizado que não visa apenas acumular informações, mas que busca desesperadamente a transformação da mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todos os nossos caminhos.